Você vai querer terminar o seu ano da mesma forma que você começou? Eu sou a psicóloga Edneia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós estamos aí já quase no final do ano, né, e é necessário pensar assim, qual movimento eu tenho feito de mudança na minha história, na minha vida. Muitas vezes, né, várias situações que acontecem na nossa vida, nós conseguimos terceirizar para outra pessoa, para o patrão, para a pessoa que convive ou vive, né, com você, filhos, funcionários. E na grande maioria das vezes é sobre nós mesmos, né? Diante da nossa história, existem muitos obstáculos, também existem muitos lugares que nos impulsiona a seguir. Porém, nós precisamos ter o discernimento, né? Encontrar-nos dentro da nossa própria história. Na grande maioria das vezes, nós olhamos para nós e nós escondemos ou abafamos ou pegamos um livro, né? E fechamos esse livro com toda a nossa história dentro, com todas as nossas emoções dentro. E aqui eu não estou falando, tá bom, de emoções assim, o que é alegria, o que é tristeza, o que é felicidade, o que é angústia, o que é raiva. Eu estou dizendo de um funcionamento do aparelho psíquico, né? A forma que a gente pensa, a forma que a gente imagina, a forma que a gente capta o mundo, a forma que a gente entende o movimento da vida. E isso está ligado às nossas vivências lá na nossa primeira infância, está ligado a fases que nós passamos, onde o nosso aparelho psíquico estava sendo formado, estava sendo estruturado. E aí, geralmente, nós vemos o mundo dessa forma que o mundo nos tratou lá no começo, né? Quem foi os nossos cuidadores, quais foram as negligências que nós vivenciamos, quais foram os exageros de proteção que nós vivenciamos, né? O que ficou marcado na nossa história, o que ficou como uma marca ali no meu DNA. E aí nós não entendemos porque nós não conseguimos progredir, né? Nós não entendemos porque nós fazemos planos, acordos com a gente mesmo, mas quando passa o tempo que eu olho para trás, eu ainda estou igualzinho. Eu ainda não mudei, eu ainda não fiz coisas diferentes. E o pior, eu fico num ciclo vicioso repetindo situações que me trazem constrangimento. Às vezes de vergonha, às vezes de humilhação, às vezes de traição, às vezes de se sentir um babaca na mão de alguém, desculpa, né, a palavra é o que a gente escuta muito, se sentindo um brinquedo na mão de alguém, né, se sentindo um objeto na mão de alguém, ou às vezes nós até somos aqueles que fazemos do outro um objeto ou um brinquedo, manipulamos. E isso são questões que nós precisamos trabalhar, né? Muitas vezes, assim, qual é, né, a sua necessidade de mudança? É a sua necessidade de vencer, é a sua necessidade de progredir. Os psicólogos falam, né, assim, trabalhar as emoções, mas eles não sabem o que eu vivo. Então, nós somos preparados para entender o seu processo. Nós trabalhamos, nós estudamos 5 anos, nós entendemos o funcionamento do seu cérebro, do seu aparelho, nós entendemos sobre emoções de forma profunda, né? Então, muitas vezes você está patinando na tua história com orgulho, com medo, com vergonha de pedir ajuda, de pedir socorro, né? E mais do que isso, procurar um profissional na área da saúde, né, que são os psicólogos, para que possam te ajudar. Muitas vezes, junto, né, quando a gente vai fazer ali a rede, né, da tua história, vai fazer o teu livro, ajudar você a entender a tua história, nós conseguimos compreender coisas que o teu amigo conversando com você não compreende, que a tua mãe conversando com você não compreende, que o patrão conversando com você não compreende. E nós conseguimos, dessa forma, traçar um novo caminho, um novo objetivo, uma nova história. Então, não fique parado, preso, escondido dentro do teu quarto fechado, ou talvez, né, anestesiando com jogos, com bebidas, com prostituição, com coisas que te prejudicam, porque depois vem o peso da culpa muito grande, da condenação de si própria, né? A pessoa própria se condena, nós nos condenamos com as nossas falhas, e nós não buscamos auxílio, não buscamos uma ajuda profissional que possa ser favorável à nossa história. Então, não queira terminar o ano, né, de 2023 da mesma forma que você começou, né? Você pode tomar a decisão de olhar para você, você pode tomar a decisão de olhar para as suas emoções, e não só olhar, né? Se tem um livro aqui, né, nas minhas mãos aqui, eu pego esse livro e vou ficar olhando ele aqui, ó. Não vai mudar em nada. Não vai mudar, não vai resolver. Agora, se eu pegar o livro e estudar o conteúdo dele, ler a história dele, né? Que é o que a gente faz em cada caso que a gente vai estudar, entender o que aquela ciência quis me dizer, aí muda a minha prática. Então, é a mesma coisa com você. É necessário mudar a prática de vida que você olha pra você, né? E pare de procurar culpados, pare de olhar que o outro que causa isso em você. Na verdade, isso tudo é a tua história. Tem um funcionamento que você traz e que é preciso, muitas vezes, mudar, entender, elaborar, colaborar para que você tenha uma vida mais saudável, seja ela física, emocional, espiritual, biológica, mas é necessário olhar para dentro de você, para as tuas raízes, nutri-las, podar os galhos. É necessário fazer todo um trabalho onde você possa se sentir uma pessoa diferente, renovada e terminar um ano totalmente diferente daquele que você começou, sem lamúrias, sem reclamações e vencendo, subindo o degrau, subindo a escada que precisa chegar lá no topo. Conte com a ajuda de um profissional. Eu sou Edneia, psicóloga, e posso te ajudar com isso.